Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Bom pessoal, O Diabo de Cada Dia é um novo filme da Netflix que estreia hoje no dia de publicação desse vídeo. E ele é um filme que chamou bastante atenção, mesmo antes do seu lançamento, por causa do seu elenco estrelado. Porque, no caso, ele tem o Tom Holland, né, famoso por causa do Homem-Aranha, tem o Robert Pattinson, que está na mídia bastante agora por causa do novo filme do Batman, que ele vai estrelar, e também tem o Bill Skarsgård, que ficou bastante conhecido, né, ele é um ator sueco, mas ele ficou bastante conhecido por causa do seu papel no filme It, no caso ele fez o palhaço. Enfim, como a gente pode ver, tem bastante gente talentosa que vai nos entregar um filme repleto de drama, histórias que vão se cruzar de uma maneira bem interessante e temáticas muito profundas e delicadas. Então, primeiro vou dar uma breve sinopse para depois adentrar nessas temáticas e dar algumas pontuações específicas sobre a obra. Aqui, esse filme dá para dividir ele em dois momentos. Como ele é um filme longo, de 2 horas e 20 minutos, a gente vai ter uma espécie de introdução, de contextualização ali durante os primeiros 40 minutos, para depois a gente, digamos assim, acompanhar o principal do filme no resto ali de 1 hora e 40 que vai ter depois. Por que eu digo isso? Nesses 40 minutos iniciais vai se passar num período pós-Segunda Guerra Mundial, onde o veterano da guerra, Willard, volta para os Estados Unidos, e ele é um cara extremamente traumatizado porque ele viveu na guerra, vai estabelecer uma família, e dessa família que ele estabelece vai nascer o seu primeiro filho, que é o Arvin. O Arvin é uma criança que vai ter uma criação complicada por causa do pai. O pai é extremamente bruto. O pai, apesar de amar ele, não, digamos assim, não tem tato para criar um filho. E a família é extremamente religiosa, ao ponto de serem fanáticos. Então, nesse contexto, o Arvin vai crescer. Vai acontecer coisas na infância dele que vão levar ele a morar com a avó em determinado momento. Sendo assim, nessa segunda parte do filme, a gente vai acompanhar o Arvin já no final ali de sua adolescência, já entrando na fase adulta. No caso aqui, ele está sendo interpretado pelo Tom Holland, né, que é o nosso protagonista aqui do filme. E por tudo que ele passou na sua infância, ele acaba se tornando uma pessoa com aversão à religião, à religiosidade. E também, no meio de todas as histórias, a gente vai ter, por exemplo, um pastor, que no caso é interpretado pelo Robert Pattinson, que é extremamente moral e um cara que comete crimes, um cara extremamente corrupto em vários sentidos. A gente vai ter também a história de um casal ali, que é basicamente um casal serial killer. Enfim, todas essas histórias vão se cruzando de forma extremamente curiosa, instigante, mas também trazendo uma violência crua e trazendo o pior do ser humano. Eu não vou mais adentrar na história para não entregar spoilers para vocês. Portanto, agora eu quero adentrar nesses pontos que eu falei que valem a pena ser ressaltados. Porém, antes disso, eu gostaria de pedir para vocês, se estiverem gostando, já se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resenha de Minuto crescer aqui na plataforma. Além disso, também estou deixando aqui na descrição alguns links. Tem um link para o canal Resenha de Minuto lá no Telegram, se tiver o aplicativo, faça parte, porque sempre que eu solto um vídeo aqui, eu aviso lá. Tem um link para o meu Instagram, me sigam lá, eu sempre estou falando de cinema, literatura, HQ, mangá e afim. E também tem o link para os meus 2 livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso eu escrevi Sunama Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, que no caso está em promoção nesse mês, apenas R$20, lá na Amazon e também no site da editora. E também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer meus livros, eu vou ficar bem feliz. Bom, vamos lá então, vamos comentar um pouquinho mais profundamente sobre o filme. A primeira coisa que a gente tem que comentar aqui, que é o principal, né, ou a questão do roteiro, que é adaptado de um livro homônimo, é a questão dos temas. A primeira camada é, obviamente, o fanatismo religioso. Já que naquela primeira pequena comunidade, né, no caso, pequenas comunidades, porque se passa em mais de uma cidade interiorana dos Estados Unidos naquela época, onde existe uma comunidade muito rural, aquela comunidade pequena onde todo mundo se conhece, são comunidades muito fortes no sentido religioso, onde algumas famílias acabam se tornando fanáticas. Fanáticas no sentido de que elas praticamente não assumem nada do que acontece na vida delas como obra delas mesmas, sempre que tentam entregar tudo na mão, né, do seu criador, de Deus, desse tipo de coisa, ou culpar as coisas ruins, como por exemplo sendo coisas do diabo, sem assumir as consequências dos seus próprios atos, e fazendo isso de uma forma com que elas prejudiquem as próprias vidas, a vida das outras pessoas, e que sejam extremamente intolerantes em vários sentidos. A partir do momento que a gente pega essa primeira camada do fanatismo religioso, a gente pode destrinchar o filme em tantos outros temas que ele vai tratar, como questão de suicídio, como questão
de abuso, tanto abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual, tem a questão do serial killer, tem a questão de corrupção, tanto corrupção política quanto corrupção das pessoas no geral nas pequenas comunidades. A gente vai ter a questão da intolerância, a questão da violência mesmo, a questão de uma criação de forma errada, né, dos seus filhos, uma criação com base em mau exemplo, uma criação com base em violência, enfim, é algo realmente complexo, consegue abordar diversos temas. Por isso que esse é um filme muito difícil de se assistir no sentido da temática, não é para todo mundo. É um filme que traz uma violência crua e traz o pior do ser humano. Inclusive, isso aqui faz referência exatamente com o nome. O Diabo de Cada Dia não está necessariamente vinculado a um filme de terror ou algo do tipo, pelo contrário, é um filme de drama. E quando se fala sobre o Diabo de Cada Dia, é exatamente sobre essas pequenas maldades que o ser humano comete diariamente, escalonando até para grandes maldades, coisas gigantescas, crimes realmente horrendos, que o ser humano também é capaz de fazer e que acontece aos montes. A gente é responsável por esse tipo de coisa. Não adianta a gente jogar a responsabilidade em divindades, em demônios, esse tipo de coisa, e não querer assumir nossos próprios atos. Sendo que o filme consegue ser extremamente perspicaz no seu texto final, sem entregar nenhum spoiler aqui, mas onde ele deixa claro que o problema não é a pessoa ser religiosa, o problema não é a pessoa ter inspiração, por exemplo, no pai, o problema não é a pessoa querer fazer isso ou aquilo. O problema é a pessoa realmente cometer maldade, a pessoa não assumir seus próprios atos, a pessoa não pensar no próximo, não ter empatia. O problema é tudo isso. Esse é o diabo de cada dia. Nós mesmos podemos ser o diabo nosso de cada dia. E vale ressaltar que então o filme traz, né, digamos assim, esse texto final que faz a gente refletir sobre isso e acaba sendo bastante importante nesse sentido porque é um filme que, apesar de se passar ali numa década pós Segunda Guerra Mundial, depois ele dá um pulo temporal e passar na década de 80 mais ou menos, é uma época um pouco distante, mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa daquele filme, muita maldade acontecendo ali, mas que acontece também na vida real. É só a gente ver no noticiário, na mídia no geral, e também, por que não, no nosso dia a dia, nas coisas ao nosso redor. Então, a maldade, de um sim, se adaptou aos dias modernos? Sim. Acontece de formas diferentes? Sim. Mas ainda está acontecendo e o problema continua sendo o ser humano. Dito tudo isso, né, que eu falei que é essa parte principal, eu tenho que destacar principalmente as atuações. Como eu falei, é um elenco estrelado, e esse elenco estrelado faz por merecer. Naquela primeira parte, né, onde a gente vai ter o Willard, que é interpretado pelo Bill, ele consegue ser muito convincente no que ele quer fazer, mas tratando principalmente dos outros dois personagens. Aqui o Robert Pattinson, né, que ele vai interpretar um reverendo. Ele é um cara extremamente odioso, ele é uma das pessoas que você vai mais odiar nesse filme, apesar que eu acho difícil gostar de qualquer personagem nesse filme, já que todo mundo ali é extremamente falho em vários sentidos. Mas ele consegue entregar esse personagem, né, realmente odioso, que é um grande mérito dele, a atuação dele aqui está muito bem feita, mas não tem como dar o maior mérito desse filme pro Tom Holland. Ele carrega o filme nas costas depois do momento que ele entra na trama. Demora um pouco para ele entrar, mas quando ele entra, ele carrega na sua atuação. Você vê todo o peso que ele carrega pelo passado que ele teve, né, de acordo por causa da sua criação, pelo que ele passou na sua infância, toda a angústia e todo ódio que ele carrega até por causa da religião. Então ele é uma pessoa que tem muito trauma particular, ele é uma pessoa muito complexada, uma pessoa que não consegue viver em paz. E a gente vê isso tanto na sua atuação, no sentido de movimentos corporais, da sua expressão, do seu olhar, mas também nas suas atitudes no filme. Então é um filme extremamente denso e que o Tom Holland consegue entregar uma atuação que sustenta toda essa densidade. Mas o filme não é só glórias, pelo contrário, como eu falei, ele é um filme difícil de se assistir por causa da sua temática, mas também difícil de se assistir por causa do seu ritmo. Ele não é um filme que necessariamente tem uma barriga. Ele é um filme longo, é um filme bem lento, bem devagar, mas que sempre está entregando as coisas. Mas eu não vou julgar por ser uma pessoa que fala, nossa, eu não gostei porque o filme é extremamente lento, ou não consegui terminar porque o filme é lento, porque realmente é. Dava para ter jogado? Dava. Como eu falei, apesar de não ter barriga, você pode fazer certas concessões, falar, dá para tirar uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e ter deixado o filme um pouquinho mais dinâmico. Porque, novamente, como eu falei, apesar de ter uma introdução ali no início que faz sentido para o que vai acontecer depois, é uma introdução de 40 minutos. Um filme que se vende muito com a imagem do Tom Holland e também do Robert Pattinson, eles demoram praticamente, né, demora mais ou menos ali uns 45 minutos para aparecer, e o outro vai aparecer por depois de uma hora de filme. Então, é algo complicado. Você fica ali assistindo, acompanhando tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, de certa forma, dá um marasmo muitas vezes, você não sabe para onde aquilo vai levar. O filme consegue ter um mérito que é essa conexão dessas histórias, como eu falei, a gente vai ter a história do pastor, a história do Arvin, vai ter a história desse casal serial killer, que eu não comentei muito para não estragar nenhum spoiler em relação a eles. Essas histórias vão se cruzando nesse ciclo de violência
o que é algo interessante, isso é um mérito grande do roteiro. Uma curiosidade aqui é que a narração que acontece, né, tem uma narração em voice-over que acontece, que vai nos mostrando, né, para onde a obra vai pontuando que a gente tem que ficar de olho e tudo aquilo, é feita pelo próprio autor do livro, que eu achei bem curioso, o que entrega também, digamos assim, um carinho a mais pela obra. Aqui o filme é produzido pelo Jake Gyllenhaal, então dá pra ver que é um filme extremamente autoral, um filme que as pessoas quiseram fazer porque gostaram da história, o autor foi também roteirista do filme, enfim. É um filme denso, um filme complicado, um filme que definitivamente não é para todo mundo, mas um filme que traz mensagens importantes, um filme que faz a gente refletir, e um filme que faz a gente traçar paralelos da violência que a gente vê ali para a violência que a gente vê aqui no mundo real, no nosso mundo, na nossa época, e que é a violência mais nua e crua e que faz parte do ser humano e que a gente deveria combater e não incentivar. Pois bem, pessoal, acho que é isso que eu gostaria de comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, porque isso me ajuda demais e faz o Resendino crescer na plataforma. Não esqueçam dos links que eu comentei, Telegram, Instagram para os meus 2 livros. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os livros, quer saber mais sobre a história e afins, me manda mensagem lá no Instagram que a gente conversa. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.